time, tudo bem com vocês? Iniciando o 12º episódio do nosso Fala Time Cast, e eu queria começar agradecendo os nossos patrocinadores, Supermercado Pague Menos, que está com a gente desde... Na verdade, quase todos estão com a gente desde a primeira edição. Supermercado Pague Menos, Care Club Piracicaba, Loja Run4, a Jack Lins e o Energético 220 volts. Time, hoje a gente está sendo agraciado com a presença do Ale, do Alex, do Correria Campinas. Seja bem-vindo, Ale! Salve! Valeu. Eu vou fazer minha apresentação aqui, tá? E a forma é sempre a forma como que eu te vejo, tá? Time, quem não conhece o Ale, e se você é do mundo da corrida, se você não conhece o Alex, eu acho que faz tempo que você não corre uma corrida. Porque ele é quase onipresente. Ele está em todas as provas da nossa região. E o Alex é um jornalista, é um super pai, é um cara que ele viu esse espaço em branco que a gente tinha na nossa região, que faltava na nossa região, que era um portal que falasse das corridas, dessa macro região de Campinas. São quantas cidades, Ale? 90 cidades. 90 cidades é a área de cobertura do Correria Campinas, que começou logo após, durante a pandemia, né? E explodiu. Hoje o nosso mercado da corrida, os atletas, enfim, todo mundo gira em torno do Correria Campinas. Então, parabéns pelo seu trabalho, por todo esse desenvolvimento. Nós da Chelsea, né? E os atletas também, a gente é muito feliz por você existir, que você acaba ajudando a nossa vida. Nós, como organizador, a divulgar as provas e os atletas a encontrar as provas, né? E ver matérias, entender o que está acontecendo, como foi, cara, parabéns. Uma salva de palmas para Ale. Valeu. E aí tem uma surpresa para você. Estou fazendo certo. São 12 episódios. E é a primeira vez que eu lembrei de fazer certo. Que na tela uma surpresa pro Ale. No episódio de hoje, todos os itens que a Tati encontrou que fala sobre o Alex Fajardo. Que show, que da hora. Do Correria Campinas. Time, se você não segue ainda a Correria Campinas, coloca aí @Correria Campinas ou vai no Google, coloca Correria Campinas e vê esse blog incrível que ele tem. Ale, seja bem-vindo ao Fala Time Cast. Muito bom ter você aqui. Cara, prazer é meu de estar aqui. Acompanho os episódios desde o primeiro e parabéns pelo podcast. Tá de organizadora de corrida de rua, movimentando esse assunto na mídia também, e o podcast é um canal brilhante. E aí, prazer imenso estar aqui. Ô Mari, eu acho que a gente tem hoje uma pessoa que já sabe a pergunta, a gente vai ter que mudar, hein? O nosso momento corrida hoje eu vou fazer diferente, eu acho. Porque ele já tá esperando, ele já escutou os outros e tal. Já vai, Vamos pensar. Prova que vai ter lançamento. Qual é a prova que vai ter lançamento? Não, a gente não pode botar nada pra ele. Turma, a gente tem que tomar muito cuidado com o Alex, com amor, né? Porque se ele escuta alguma coisa, ele vai e coloca no portal dele. Já aconteceu dele. A hora que eu piscar, vou dar um exemplo. Quando a gente decidiu que ia ter a meia maratona no circuito Pague Menos, ele tava e ele viu a conversa lá no Pague Menos de Valinhos, de Valinhos. De Itu. Ele viu a conversa lá e a hora que eu vi, ele tava filmando, ele falou, já vou postar, e a gente teve que correr atrás dele lá, não, isso não pode falar ainda, tal. Enfim, eu tenho que tomar cuidado, que o jornalista... Eu ia falar que é complicado, não é complicado, é necessário. Mas também adora dar um furo. E já pegando o gancho, conta pra gente como que surgiu a ideia de criar o portal Correria Campinas. Foi um impulso natural ali dessa veia jornalista que você tem? Ou foi, surgiu do nada? Conta pra gente, como que surgiu o Correria Campinas? A princípio foi uma necessidade, para suprir uma necessidade minha, particular, que eu tinha de buscar as corridas. Comecei a correr em 2017 e aí começo de 2018, como praticamente quase todos os atletas, saem na internet pesquisando prova para correr, né? Aí eu tinha que ir
geralmente nos sites das organizadoras, muitas não têm site, rede social, Facebook, da onde que é, sair pesquisando. E não tinha na nossa região, algo que centralizasse todas as provas, ou pelo menos a maioria das provas, né? Eu não fazia parte de assessoria específica, né? Então, o professor acaba dando umas dicas, né, pro grupo. Aí eu não tinha grupo, tinha que sair procurando. Aí eu falei, parece que há um vácuo aí, uma demanda que pode ser preenchida, né? E aí eu comecei com essa ideia um pouquinho antes da pandemia. Eu comecei, de fato, a correr em 2018, provas, né? Comecei a correr em 2017, aí em 2018, primeira prova que eu participo, e aí você é picado pelo bichinho da corrida, né? Aí você já sai pesquisando, e aí eu não encontrava algo que centralizasse. E aí fui 2018, aí 2019, minha vida dando algumas reviravoltas, começa a pandemia em 2020, e aí final de 2019 eu falei assim, eu acho que comecei a rascunhar, né, um nome e algumas coisas que eu poderia lançar. Iniciei nas redes sociais e queria colocar o site. Planejei de colocar no meio de 2020. E aí veio a pandemia, né? Mês que vem volta, daqui 15 dias. E aí postergou isso. O site ele vem no ar depois, aí eu iniciei nas redes sociais. Primeiro veio o Instagram, depois veio o site. Na verdade, a primeira rede social que eu criei foi o Twitter. Na época eu usava pessoalmente o Twitter bastante. E aí criei lá, mas aí eu percebi que naquela época, não sei se ainda estava o boom, hoje é tudo centralizado no Instagram, né? Aí eu criei também no Instagram e falei, vamos ver se vai acontecer e pra gente investir no site, né? E trabalhar com matérias e tal. E aí aconteceu. E o site chegou quando? 2022? Começo de 2023. Começo de 2023. Quase 2 anos. Legal. Quase 2 anos. E como é que foi o que rolou? Você comentou que deu uma reviravolta, né? O que aconteceu para jogar o Alê para esse mundo? Eu venho de um outro universo. Eu tenho 2 frentes, né, de profissional, de trabalho, podemos assim dizer, né? Minha área acadêmica, eu estive envolvido com aulas no ensino superior durante 10 anos, né? Que legal. E jornalismo, né? Trabalhei com assessorias de imprensa, ONGs, viajei bastante, Brasil, cheguei a viajar alguns países da América Latina por conta dessas ONGs que eu trabalhava, né? Que eram ONGs ligadas à ação social. E aí depois casa, nasce a filha, e aí uma das demandas viajar muito, tal, criança pequena, e aí eu comecei a redirecionar os trabalhos para ficar aqui, né? Trabalhando em IAD, né, por conta do ensino superior, que deu uma demanda também no IAD, né, produzindo material, que é uma área totalmente diferente da corrida de rua, né? Sim. E aí, 2017, eu peguei firme na corrida de rua, e acabei migrando algumas coisas profissionais para essa área, né? Por essa paixão que rolou que era então uma atividade física, um hobby, acabou virando o trabalho em si. Isso. Qual que foi a primeira prova que você participou? Primeira prova, Chelsea Sports, acredita? Peraí, eu lembro. Acho que eu já te contei isso. Corrida Cidade Americana. Corrida Cidade Americana. 2018 foi a edição do chocolate, mano? Não? 2018, não. Ou foi 2000? A edição do chocolate foi 2022, né? Foi 2022. Nem me lembro disso, mano. Mari resolveu entregar chocolate quente na chegada da prova. A ideia era boa, a gente não imaginava o que era fazer chocolate quente para, sei lá, 2.500 pessoas, né? Era algo... Foi...
2018. 2018. Para dizer a verdade, eu considero essa como a primeira prova. Eu tenho uma foto muito legal da minha filha, tinha a corridinha Kids, e aí me inscrevi e aconteceu. E aí, dali, foi minha primeira corrida de asfalto, que eu considero de fato, né? Minha corrida solo. Isso foi no final do mês de fevereiro de 2018. Mas, uns 20 dias antes, teve uma prova da Chelsea também, que foi meu primeiro contato com corrida, que não era corrida de asfalto, foi no Horto Florestal Tupi Explorer. 6 horas? 6 horas era? 6 horas, 6 horas. essa mesmo. E aí eu nunca tinha participado de corrida. De corrida de rua, eu não sabia como era esse universo. Uns amigos lá de São Paulo você tá treinando, a gente tá vendo aí você, então me ligaram assim, foi na sexta-feira. A gente escreveu 2 equipes de sexteto. E um rapaz não vai poder ir, a gente tá precisando de alguém, você é da região, você já participou? Eu falei, nunca participei. E aí não tinha ideia como funcionava isso, Gui. E aí eu falei, tá bom, né? Meio assim, ressabiado, né? Mas, eu preciso... Não, vai como sexteto, a gente já ligou na organizadora, falamos que deu problema aqui, que pode substituir, tudo bem. E aí, tá legal, então vou, né? Onde que é o endereço? Deram o endereço lá. E aí eu falei, será que vai ter alguém, né? Aí, nossa, eu cheguei lá no Horto para estacionar o carro. Era quilômetros. Nossa, tinha mais de 1.000 pessoas lá. E aí eu falei, nossa, o que essa turma tá fazendo aqui, né? Eu pensei que era, sei lá, ia ter 50, 80 pessoas lá. Não tinha ideia de como era a corrida de rua. Meus treinos eram basicamente na esteira, né? Eu não saía nem pra rua, na verdade, né? E aí eu cheguei lá e eu acabei me assustando, né? Eu falei, nossa... E aí com a prova em si, não era o que eu treinava, né? No Horto Florestal, né? Então, primeiro quilômetro, você já vê gente se enroscando lá numa raiz de mato, aí desce, sobe, pula e tal. E aí eu terminei, achei muito bacana, show. Mas aí eu fiquei assustado, assim, eu falei, nossa, esse negócio de trilha aí passa e... Aí o cara da equipe que me convidou lá de São Paulo, inclusive que vem várias provas daqui do interior, olha a alegação dele, falou, não, a gente vai correr aí no interior, porque as provas, aliás, dessa organizadora, que eu não tinha a mínima ideia quem era a Chelsea, as provas daí do interior são melhores que aqui em São Paulo. E aí eles vêm, aproveitam, passeiam, ficam o dia todo. E aí ele perguntou no final o que eu tinha achado. Eu falei, achei muito legal, mas não sabia que era assim, né? Nossa, vi gente escorregando em pedra, não, tal. Aí ele falou, não, isso aqui não é o habitual. O legal, eu vou te convidar por uma corrida de asfalto. Aí lá é diferente e acho que você vai gostar. Eu falei, pode ser. Quando? Aí ele falou, no final do mês, em Americana, as vagas estão abertas. Aí me mandou, aí eu me inscrevi e aí foi. Quem que é esse treinador? Rapaz, você lembra o nome dele? Rapaz, como que é o nome dele? Eu nunca mais tive contato com eles depois. O Júlio, que vem bastante de São Paulo, que até treina a turma do Mania. Não, é um pessoal lá do bairro de Perus. O Júlio não é, não. Tá. Eu me esqueci o nome dele agora. Eu não tive mais contato com ele. Mas ele é o culpado. Ele é o culpado, essa turma lá de Perus. E aí você vai em fevereiro não, final de fevereiro, e corre a Corrida Cidade Americana. 5 ou 10, você lembra? 5 quilômetros. Fiz 5 quilômetros e gostei demais. Naquela época você nem imaginava que você ia estar trabalhando com isso, que ia estar desenvolvendo esse trabalho para a nossa região. Não imaginava, não pensava isso, né? Aí fiz meus desafios pessoais na corrida lá, né? Já querendo aumentar a distância, chegar num 10 quilômetros e tal, mas não imaginava trabalhar com isso. Mas aí ao longo desse ano, e 2019, eu fui achando essa demanda, principalmente de pesquisa, calendário, né? Você procurar as provas, né?
E aí você identificar quais são as provas, quais são os organizadores, né? Você vai conhecendo os detalhes técnicos, né? E aí isso foi me encantando ao longo desses 2 anos, né? E aí no final do segundo ano eu falei, eu acho que dá para começar a trabalhar com isso, né? Ou pelo menos não necessariamente trabalhar como uma fonte de renda, mas movimentar essa parte online. E aí veio a pandemia, adiou o projeto, e aí pós-pandemia o Correria entrou no ar. Quais que foram os primeiros passos, você lembra, para transformar o Correria Campinas na referência que é hoje na nossa macro-região? É assim que fala, macro-região? Como que foi essa estratégia? Não sei se teve estratégia ou foi acontecendo de forma orgânica. Eu sei que você fez um baita de um trabalho de olhar para 90 cidades, reunir o calendário de 90 cidades. Eu não sei com quantos organizadores de corrida de rua você conversa hoje, mas deve ser muitos. Conta um pouco desse passo a passo. Como que você tem o canal do YouTube agora também? Agora não, né? Já há algum tempo. O canal do YouTube é culpa sua. Mas aí a gente conta mais pra frente. Qual foi a pergunta aqui? Desculpa. Quais são os primeiros passos? Os primeiros passos foi assim, eu comecei a acompanhar logo no início essa área jornalística, né? Então quando você entra no meio e a referência era a revista Contra-Relógio. A revista Contra-Relógio, ela cobre um negócio gigante, não só Brasil, majors, informações, né, da Maratona de Chicago, Berlim, Japão, né? E aí eu falei, muito bacana, história fantástica lá do Tomás, né, que é o fundador dela. Mas eu falei, mas não é isso que eu necessariamente queria. Lá eles fazem a cobertura nacional, mundial, né? E aí você vai tendo referências. E eu me inspirei, cheguei a conversar muito com ele, hoje um camarada de amizade, que é o Andrei, do site Esportividade. Né? E Esportividade atua na região metropolitana de Campinas com agenda. De São Paulo. São Paulo, desculpa. Ato falho. E aí eu falei, nossa, acho que é isso. E aí eu já falei para ele, eu falei, o site eu me inspirei, né? A gente vai tendo as nossas peculiaridades, né? Mas eu falei, tá dando certo lá. Eu vi uma entrevista com ele que ele estava com 10 anos de esportividade e foi mais ou menos na pegada. Começou um tanto que despretensiosamente, ele, né? E aí eu percebi que ele bate na tecla de não avançar para outros locais. Você não vai ver corrida do Rio de Janeiro lá, outras coberturas. Agora, recentemente, ele começou, depois que ele foi picado pelo bichinho da maratona, o Andrei está fazendo maratonas e aí ele está indo fazer coberturas de maratonas internacionais, né? Está fechando essas viagens com organizadores e agências para a Europa, né? Mas eu achei interessante, até comentei com ele e falei, esse projeto aqui. E aí os primeiros passos foi isso. E aí o primeiro momento do site, ele não teve... Porque aí você vai descobrindo as metodologias do Google, né? De você tem que acertar um plugin que você consegue que o calendário apareça lá, né? Então eu não tinha isso no começo, né? E hoje está dando certo, né? Você digita uma referência corrida de rua com o nome de alguma cidade na nossa região. Parece Correria Campinas. Primeira página do Google vai aparecer o Correria Campinas, né? Seja em primeiro, segundo, terceiro, tá aparecendo lá a gente, né? Você digita lá corrida de rua Americana, Paulínia, Campinas, Piracicaba, Santa Bárbara, vai aparecer a gente em algum momento lá de destaque na primeira, né? E para a turma que está nos assistindo ou escutando, do nosso lado aqui dos organizadores, todas as provas a gente acaba assediando, né? Convidando, tentando trazer o Alê para as provas e agenda concorridíssima. Todo final de semana você está correndo ou
cobrindo uma prova diferente ou o time do Correria está, né? Tem ideia do volume de provas que vocês já cobriram nesses anos? Não tenho, hein? Boa pergunta, hein? Porque, assim, eu acompanho pelo Instagram, até mesmo pelo blog, e o YouTube não tem... É um número mais reduzido, é mais os que você está, né? Mas é muita prova. Sim. Por exemplo, a gente tem a Márcia, né? A Márcia, a eterna estagiária. Nossa, a Márcia sabe, porque, poxa, você começar um negócio, você precisa de braços, né? Visitando aqui, eu tô vendo um time gigante aqui da Chelsea. E aí, lá na Correria, a Márcia, nossa, tá com a gente desde o início, assim, porque eu conhecia a Márcia antes de ter esse... Ela veio antes do Correria? A Márcia, a gente, de um grupo de WhatsApp, e aí eu abri um grupo de WhatsApp na época, Correria Campinas, e aí falei para ela, criei isso aqui, legal, ela entrou lá e a gente se encontramos nas provas, mas aí se somar onde a gente está, seja com serviço, seja fazendo cobertura de prova, essa pergunta eu não tenho, assim, por exemplo, na última, não sei se nem se foi a última da Chelsea, mas que a Márcia estava aqui e eu não estava, né? Então, Circuito Pague Menos Piracicaba, e ele foi para a integração lá em Campinas, mas tá tudo bem, a gente adora a Márcia. Na verdade, a gente está até pedindo para que seja a Márcia, né? Que esteja nas provas. E também a gente pegou agora ele no pé, porque a prova termina, ele já vai lá contabilizar quantos inscritos deu, que ele faz esse controle das provas da região, e você precisa contabilizar as suas também. Vamos contabilizar para ele, mano, fazer o que ele faz com a gente aqui, fazer com ele. Você imaginava que ia crescer tanto, que ia estar nesse tamanho que está hoje? Não. A gente tem expectativas, né? Eu imaginava, mas não em tão curto espaço de tempo, né? Eu imaginava para mais alguns anos lá na frente, mas não o que chegou nesse espaço de tempo. Porque assim, tem uma coisa legal que você comentou agora dos serviços do Correria, que além de serviço de divulgar a prova para nós organizadores, você também retira o kit para atletas em provas específicas ou não, e que você coloca lá, essa prova vai ter retirada de kit do Correria. E presta esse serviço para os seguidores do Correria, né? Isso, para a galera que tá acompanhando a gente. A gente tem diversos grupos no WhatsApp, né? E aí tem gente que, vocês vão, antes de se inscrever na prova, eles querem saber se a gente vai retirar kit. Vocês por acaso vão retirar kit em tal prova, né? Esse serviço foi uma ideia que eu tive de estar monetizando a princípio o Correria Campinas, né? Da gente estar indo nas provas, né? E mantendo essa estrutura inicial, né? E aí deu certo, foi crescendo, e tem gente hoje que, antes de se inscrever na prova, vem perguntar pra gente, né? Vocês vão retirar kit lá, tal? Legal. Ou não? Isso é bacana. E muita gente de longe, né? Que acaba sabendo, alguém indica, né? Vem gente de São Paulo correr. Você pega o kit pra gente e tal, e... Gente, esses dias eu peguei kit para uma menina da Elite. E aí, gente que ganha a prova, nossa, eu vim de longe, mas eu só me inscrevi nela porque você conseguiu pegar o kit e tal. Aí isso dá uma satisfação legal, né? Que legal, acaba ajudando esses atletas que são de longe ou não têm a disponibilidade para ir um dia antes na prova, para estar viajando, enfim, se hospedando. Tem esse serviço que o Correria oferece. Isso. E como que faz para as pessoas saberem quais são as provas que o Correria vai estar? Tem isso? Acompanhar pelo Instagram? Nós temos essas informações mais concentradas no site, né? No site tem lá as provas que vamos retirar kit ou as provas que estamos no site. Ale, você lembra por que você começou a correr? Foi para saúde? Foi por conta da saúde, né? Foi por conta da saúde. Mas saúde física? Saúde física, e depois descobri que ajuda também na saúde mental, né? Por quê? O que aconteceu que você precisava? Rapaz, eu cheguei a 90 quilos, né? 90 quilos e nessa área de jornalismo eu trabalhava com
fotojornalismo, e acabei um amigo meu me chamando para alguns freelancers de fazer foto de casamento, fazer foto de festa, essas coisas assim, né? E aí eu falei, pô, legal, um final de semana a gente tá participando para levantar uma renda extra, né? Ajudar. E aí comecei a me envolver com isso. E aí teve uma vez que eu fui fotografar uma festa infantil de uma criança de 2 anos. E eu estava muito despreparado. Eu estava no auge dos meus 90 quilos. E, rapaz, a menina era ligada no 220. Era um buffet gigante, infantil, e eu correndo para lá, e eu não conseguia dar conta, assim. Eu cheguei no final da festa cansado, assim, suado, cansado, né? E nessa época, minha ex-esposa, né, a mãe da minha filha estava grávida. Eu tenho uma filha que hoje tem 10 anos, então isso foi há 10 anos atrás, né? E aí eu saí de lá falando assim, nossa, daqui a alguns meses eu vou ser pai, minha filha vai nascer. E eu estava assim, numa crescente, né? Eu falei, logo, se eu continuar assim, eu vou chegar a 100 quilos, né? E se eu não conseguir hoje acompanhar essa criança aqui, como que eu vou acompanhar a minha filha, né? Brincar com ela, participar, né? Ser participativo na vida dela, porque eu fui uma criança, nossa, muito feliz, alegre por conta do esporte, né? Eu andava de bicicleta o dia todo na rua, natação, eu morava em frente num clube municipal. Minha mãe fez a carteirinha minha com 6 para 7 anos. E aí eu ia lá, nadava, bicicleta na rua o dia todo, jogava bola, né? Então eu me vi jogando isso para minha filha. Eu falei, mas eu não vou conseguir acompanhar ela, né? Porque hoje eu estou no momento. E aí eu falei, como será que eu reverto isso? E aí a corrida foi para a esteira, foi uma das ferramentas, uma aliada por conta disso, né? Há 10 anos. Mas aí eu fiz o objetivo e aí eu parei, né? Porque no começo do podcast eu falei que eu comecei a correr de fato em 2017, né? Então, na esteira, em 2014, no final de 2013 para 2014, eu perdi 10 quilos na esteira. Que legal. Né? Eu fiz uma promessa que eu ia, quando a minha filha nascesse, eu estaria com uns 80 quilos. E aí eu falei, eu preciso perder esses 10 quilos na esteira. E aí foi. Só que aí nasceu a criança, e aí a demanda, e aí eu ia quase todo dia sim, dia não na esteira, e acabou indo para 3. Quando eu cheguei na meta, né? E o legal da corrida é quando você põe metas, né? E aí essa meta foi alcançada, e aí eu acabei não colocando outras metas. E aí em 2016 eu subi na balança, eu já estava chegando quase no 87 quilos de novo. Né? Tava voltando. Tava voltando. Aí eu falei, eita, né? Falei, preciso voltar a isso, mas acho que tem que ter algumas outras mudanças, né? Que aí veio a questão da alimentação, né? Eu não tinha mudado a minha alimentação. E aí eu falei, agora vai de verdade, né? Agora eu vou com corrida e alimentação. Isso foi no final de 2016. Aí em 2017 eu falei, agora vai. E aí estou até hoje na corrida, né? Aí sem parar, assim, podemos assim dizer, né? E aí por conta da alimentação também mudei aí o Quanto estilo. você pesa hoje? Hoje 64. Eu cheguei a 60. Quem vê o Ale pessoalmente não te imagino com 90 quilos. Rapaz. Não, né? Você tem foto dessa época? Tenho foto, hein? Pô, tem que postar isso. Tem foto, vai dar um monte de like. Ó, vamos pro momento corrida agora. Eu tava maquinando aqui, pensando o que fazer de diferente, mas eu não vou fazer diferente. Você correu a Vikings? Já correu a Vikings? A Vikings, hein? Você correu esse ano, 2024 ou 2023? 2024. 2024. Time é corrida Vikings Run. Que dia que vai rolar, Mar? Opa, já tem a data? Posso colocar lá, não? Temos a data.
Que dia que a gente está soltando esse podcast aqui? Dia 7 de novembro. 7 de novembro. Então, turma que está escutando, hoje é dia 7 de novembro. A corrida Vikings Run já está aberta, a gente já lançou ela. 25 de janeiro. E ela vai rolar no dia 25 de janeiro. Você gostou dessa prova? Eu curti, hein? O que você mais gostou dela? O local. O local. O local foi lindo. fantástico. Eu nunca tinha corrido ali, né? E aí eu fiquei na dúvida se eu ia por conta da cerveja, né? Porque eu parei de beber, né? Por conta do nascimento da minha filha, foi uma das outras promessas que eu fiz, né? Eu bebia. E aí eu lembro que nesse dia eu encontrei o Sérgio Rocha lá, né? E o Sérgio Rocha chapando lá. E aí, você não bebe, cara? Eu falei, não, né? Até você explicar, né? Mas eu achei fantástico o local lá. Não sei se 2025 vai ser no mesmo local. No mesmo local, que é lindíssimo. Nossa, eu achei rodeado por eucaliptos ali. Nossa, não, o espaço e é o final de tarde. Achei muito bacana. A vibe foi legal da galera lá, o cenário, muito show. Time, é Vikings Run, dia 25 de janeiro. Nossa, eu ia falar dia 25 do 11, marquei errado aqui. Ó. Dia 25 de janeiro. É uma corrida que tem Open Shop de Leuven, 5K. Assim, o lugar lá realmente é mágico, é lindo. Ale, você vai escolher uma porcentagem de desconto para a galera que está nos escutando, que está nos assistindo agora. E é válido até o final desse episódio. Então, assim, quem está nos assistindo, quem está nos escutando agora, vai ter a porcentagem de desconto que o Ale vai falar. Rapaz, você sabe que eu acompanho isso, né? Os seus podcasts. Aí eu falei assim, eles vão falar da prova da meia de Americana, né? Caí. Já foi, né? Já, porque eu não tinha calculado esse delay aí quando vai pro ar, né? E aí eu já tinha falado assim, eu vou por conta de... Se for a meia, eu vou falar 21, que é a distância da meia, né? Mas então vale os 21. Eu achei que você ia falar 5%, que é 5K. Pô, eu vi um aqui que deu... Ah, não, a turma tá descarrada. Tá... 50%, 100%, acho que foi o Marcel, né? Então, mas você não precisa seguir essa galera, pode ser você, tranquilão. Que é uma das distâncias que eu mais gosto, que é 21 quilômetros. Então vai de 21%, pode ser? Ale dos nossos, vou até pedir uma salva de palmas agora. Aliviou pro time, que a gente tem conta para pagar também. Mas a ideia é dar um presente pra galera. Mas 21% é legal, 21%. Pra se inscrever. Pô, nessa prova... Do lado do atleta? Do lado do atleta, Open Shop, Leuven, que é um dos shoppes artesanal mais... Eu ia falar um palavrão. Que a gente tem na nossa região, mais legal, mais gostoso. Mais top. Obrigado, Rica. Júlia, quantas inscrições vai rolar com 21% de desconto para Vikings Run, que vai rolar no dia 25 de janeiro? 5 inscrições a 20. Você só tá falando 5, Júlia. Hoje eu vou dar sorte. 5, time. E qual que vai ser o cupom? Pode escolher. O Correria Campinas vai ficar muito manjado. A turma já vai tentar no começo. Vai, Ale, qual que é o cupom? Põe em Correria 21. Correria 21. É o cupom que tá valendo. Pode ser? Tá valendo então a partir de agora. As 5 primeiras pessoas a colocarem o cupom Correria 21 vai levar 21% de desconto para casa na Vikings Run. Ale, voltando aqui ao nosso papo. Qual foi o maior desafio que você enfrentou no seu início de corredor? Tem algum? Quando você começou a correr, teve algum desafio que você passou? O maior desafio, acho que foi chegar nos 10 quilômetros, acredita? Chegar numa distância legal. O maior desafio, acho que era correr, assim, foram vários pequenos desafios, né? Como eu falei, eu iniciei na esteira e eu não conseguia correr 1 quilômetro direto, né? E eu lembro que quando eu consegui, eu acho que, se eu não me engano, foi um pace de 7,20 ou 7,30.
Eu fiz 1 quilômetro a 7h30. Foi como se eu tivesse ganho as Olimpíadas, né? Na esteira. E aí eu falei, não, dá para chegar a 5. E aí eu fui nessa mesma metodologia no 5. Fiz isso na esteira. Mas os 10 eu queria fazer na rua, numa prova, né? E aí acho que a corrida tem muito isso mental, né? Eu não tinha certeza se eu conseguia completar os 10 quilômetros, né? E aí foi mais um desafio mental, desconfio eu agora, do que físico, preparo físico, né? E aí eu acabei fazendo numa prova eu demorei para fazer. Eu fui bem gradativo, participei de prova de 5, aí depois outra de 5, aí uma de 6, uma de 8. E aí, até que um dia, em agosto de 2018, né? Eu fiz uma prova de 10 quilômetros lá, né? E não fiz essa distância na esteira. O meu máximo na esteira era 9. Coisa da minha cabeça. Sim. Coisa de cada corredor tem uma doideira aí, uma mandinga, alguma coisa assim. Então foi, acho que respondendo, foi chegar no primeiro quilômetro, fazer os 5, que foi na esteira, e depois os 10 na... Você lembra a prova? Que foi os 10? Foi uma prova do Circuito de Cidades Paulistas, largando no centro de Campinas. Nossa, lá no Largo do Rosário. Foi bacana. E essa prova foi muito especial, que veio um amigo lá de São Paulo correr. Eu tinha ido correr lá em São Paulo. Um amigo que é o Fábio Fino. Mandar um alô pro Fábio. Depois eu mando o podcast para ele. Ele sabe dessa história. Ele tinha sido... Ele é um pouco mais velho que eu, e ele tinha ido... Diabetes, ele tinha sido internado, diagnosticado meio assim no susto com diabetes, né? E ele ficou internado e tal, e eu, um amigo de longa data. E aí ele falou, não, cara, eu preciso reverter isso, eu sou sedentário e tal, eu tô vendo que você tá correndo aí, e aí ele se empolgou para correr. Começou na esteira e tal. E aí a gente teve uma corrida lá no Interlagos, lá dentro de Interlagos. Não, foi uma outra corrida lá. E a gente se inscreveu, e eu fui lá, fiquei na casa dele, a gente correu à noite no Interlagos, uma prova de 5 quilômetros. E eu acompanhei ele, assim, fantástico, acho que fizemos em 34 minutos, né? E ele falou, não, cara, vai que eu sei que você corre mais que isso, vai. Não. Eu falei, não, eu vou acompanhar você. Cara, a gente vai junto, eu vou no seu ritmo. E aí chegamos no final, mó chororô e tal, porque, assim, tinha sido menos de 2 meses que ele tinha sido internado, né? Foi um pico, assim, de glicemia, enfim, que ele teve lá. E aí ele saiu e a meta dele era fazer 5 quilômetros, né? E aí ele falou, não, agora eu vou participar, tal, de várias. Aí quando teve a oportunidade de se inscrever nessa de Campinas, ele falou, agora eu vou ir em Campinas participar. E eu falei, vai ser minha primeira de 10. E aí ele se inscreveu na de 5 e eu me inscrevi na de 10. E aí ele veio de lá e hoje ele está morando em Portugal, já fazem anos que ele está lá, a gente sempre conversa. E aí foi essa que eu não me esqueço, que ele veio de lá para correr comigo. Que legal. Time, eu fico uma hora eu falo de corrida, outra hora eu falo do Correria Campinas, porque tá tudo no mesmo barco. Em qual momento que você percebeu que o Correria Campinas tinha se tornado uma referência importante para nossa região? Tem algum momento em que você falou assim, porra, deu certo, sabe? Tô fazendo a diferença. Qual que foi esse momento? Tem? Existe? Você lembra? Rapaz, eu acho que eu desconfiava que eu ia atingir os atletas, porque qual é o público do Correria? São 2 públicos que nós trabalhamos, que é o atleta, propriamente dito, o corredor. A gente oferece lá no site cupons, os serviços, a notícia. Então o atleta está... Eu falei, esse público gradativamente ele vem aumentando, né? Mas o outro público, que é o público que nós negociamos, podemos assim dizer, são os organizadores, né? Então eu tenho que atingir esses 2 públicos. Inicialmente atingimos os atletas. E aí, quando os organizadores começaram a entrar em contato conosco, a gente começou a manter o contato,
ter uma... Que aí eu entendi que o Correria tinha alcançado um degrau a mais, né? Quando os organizadores começaram a olhar e entender que o Correria Campinas podia ser importante como ferramenta de divulgação das provas deles, né? Você tá com frio? Eu tô congelando aqui. A gente tá... Eu tô me sentindo... Isso que eu tô de blusa, você tá sem blusa, eu tô me sentindo um pinguim aqui. Rica, desculpa se eu te fiz alguma coisa, tal. Não sei por que você direcionou por conta das câmeras, sei. Ele tá. Ó, foi nesse momento que você identificou? Que você falou assim, a hora que os organizadores começaram a te procurar? Eu acho que sim, né? Foi uma pergunta meio no susto, hein? Todas as perguntas, não, velho, mas eu não pensava nessa pergunta. Não tem nada que pensa, é sempre assim, a gente coloca o nosso convidado numa verdadeira fogueira aqui. Mas, ó, próxima. Teve algum obstáculo que você enfrentou na construção do Correria Campinas? Porque a ideia nossa aqui na nossa reunião todos, de pauta, né? Tudo é um desafio. A gente quer entender de fato, porque é um sucesso, né? A gente aqui dentro, a gente hoje depende do Correria Campinas para atrair atletas. As nossas provas precisam estar dentro do Correria Campinas para ser vista, né? E o mais legal de tudo isso é que é um portal que foi criado por um jornalista corredor. Então, assim, você entende do que você está falando porque você viveu tudo isso. E ao mesmo tempo, devem existir inúmeras outras coisas que a gente não tem na nossa região, que não foram criadas ainda. E a gente deve ter inúmeros corredores na nossa região que podem estar assumindo essa frente, igual você teve essa coragem lá atrás de fazer, e hoje deu certo, né? A comunidade, os eventos e os atletas acabam girando e precisando do Correria Campinas. O atleta por conta dos serviços, para saber calendário de provas, para saber qual prova é legal, qual que não é tão legal, enfim, se acontece alguma coisa ruim em prova, você está divulgando também. Então nós, organizadores, acabamos ficando cada vez mais esperto e buscando melhorar cada vez mais as provas, enfim, e ter vocês, Correria Campinas, mais presente nas provas, para a gente acabar divulgando tudo isso. Então é entender um pouco da cabeça dessa pessoa, da onde surgiu esse Correria Campinas e o que foi que você passou nesse tempo todo também, sabe? É para quem está escutando e a gente aqui também aprender. Teve alguns obstáculos, mas... Vou espelhar aí quando você for lá bater um papo comigo. Não, mas aí eu vou falar assim, qual o obstáculo que você teve na criação da Chelsea Sports? Ó, em novembro, bem provável já esteja aposentado e quem vai é a Mari. Né, Mar? Então assim, já pode colocar aí, tá? Vai. Olha, Gui, eu acho que... para mim tem sido um aprendizado, né? Essa área jornalística na área do esporte, né? Eu sou formado há mais de 20 anos, né? Mas eu trabalhava com outras frentes do jornalismo. Então, toda área que você vai entrar, você tem que conhecer, né? Principalmente se você for falar de regras, né? Então, quem que regula isso, né? Então, os obstáculos eram do Correria, para mim, era entender para não falar uma coisa errada, né? Então, a gente vai aprendendo e tentando, no método educacional, podemos assim dizer, passar isso para o atleta. A gente vê isso muito nos nossos grupos de WhatsApp, que a gente tem mais contato com as pessoas, né? Por que tal prova tem isso? O que aconteceu nessa prova? Ambulância, não tem ambulância, né? E aí, para mim, era um aprendizado também, né? Por que essa ambulância está aqui? Né? Quem chamou essa ambulância? É obrigatório? Não é? Né? Quem que regula isso? Quem que fecha essas... Uma vez eu fui correr uma... Não existiu Correria ainda, né? E aí eu fui correr uma prova numa cidade da região, uma prova pequena, raiz, né? E aí você está lá no meio, passa um carro, não tem nenhum fechamento de rua, não tem nenhum cone,
né? E daqui a pouco passa uma charrete, e aí você tem que desviar de um carro e a moto. E aí, mas, poxa vida, né? Como que não era para ter alguém ali? Quem seria essa pessoa? Quem que organiza? E aí eu vou atrás, né? Fui atrás para eu aprender. E aí, aprendendo, passando essa informação correta, né? E aí você começa a saber que tem um universo de regulamentação dentro da área, né? Federação, permit, prefeitura, né? Esses dias eu fiquei sabendo de uma prova na nossa região que nem a prefeitura está sabendo, né? Alguém chamou a guarda regional lá e o que está acontecendo aqui, né? Um monte de gente passando correndo, a guarda municipal não estava sabendo, ninguém foi acionado, né? Então quem que fecha a rua, né? Não é sair com 200 pessoas correndo na rua. E eu não tinha esse conhecimento, né? Então eu acho que o maior obstáculo não era a parte, por exemplo, da escrita, não era a parte de montar um site, né? Trabalhando com designer, não era a parte de fazer a cobertura, o levantamento. A maior dificuldade é como jornalista de entender esse novo meio para mim, né? Como funciona todo esse universo. Todo esse universo da corrida de rua. E aí eu vou caçando, né? E aí tá dando certo. E aí vou perguntando, vou na caruda perguntando por que que... E aí você vai identificando algumas coisas, né? Eu encontro o Guilherme Celso na corrida turística retrasada de Piracicaba com 2 chips no pé. Opa, por que o Gui tá com 2 chips no pé? Né? Aí vou tentar saber o que é, né? Tá correndo com alguém? Tá correndo por alguém? E aí você... Que foi o desafio, né? A gente estava fazendo um MVP, que era, vendo se era viável, fazer o desafio dos 15K da corrida turística. E foi muito da hora. Participei esse ano, né? E gostou? Gostei, hein? Diferente. Diferente e me senti desafiado, né? A fazer lá o desafio proposto. Ale, o que teve mais desafio que você enfrentou? Porque é bem legal isso daí, eu não sabia desse seu olhar de eu vou entender para depois divulgar ou contrapor ou saber se aquilo é certo ou se é errado. Isso vem do jornalista mesmo, né? Não é... A gente vê, às vezes, né, topa com alguns influenciadores que, sem saber e sem essa preocupação de entender o que é certo e errado, acaba soltando informação equivocada, né? E até ensinando as pessoas o que a gente não gosta e não deveria ser desse jeito, né? Ensinando coisas erradas. Bem legal, parabéns, viu? Opa, obrigado. Mas é um desafio, viu? A gente tem lá nos grupos e às vezes a gente recebe DM lá, né? A galera, seja maldosamente ou não, né? Por exemplo, a questão do pipoca, né? Que é um desafio gigante, né? O que você pensa em relação à pipoca? Não correr de pipoca, né? Que é errado. Simples assim, né? Simples assim, né? Que é errado. Mas esse errado, que é agora entendendo, que acaba sendo meio óbvio, não é óbvio para o atleta que está começando, por exemplo, né? E aí você tem que explicar, fazer didaticamente explicar por que não, né? Mas a rua é pública, né? Mas eu vou lá fazer o meu treinão, né? Mas não sei do que, mas aí ele quer passar no pórtico, aí ele quer pegar a medalha, né? Já que eu estou aqui, né? Uma medalha a mais ou a menos, né? Mas não é assim, né? No bolo todo, não, né? Então, acho errado, nunca corri de pipoca e incentivo a galera a não correr, não. O que te motiva a continuar criando conteúdo e expandindo o portal? Tem alguma coisa? Eu acho que tá prestando esse serviço pro pessoal, né? Acaba sendo um serviço social de jornalismo, né? Mas tem muito... E ainda eu tento fazer essa... Não é uma diferenciação do correria para o Alex, né? Atleta, né?
é uma motivação que, além de fazer tudo isso, eu estou nas provas correndo, né? Então eu tenho alguns desafios pessoais que isso me acaba dando um gás, né? Para eu estar fazendo levantamento, cobertura, e aí a gente já conversa com organizadores, com atletas que estão mais interessados no mundo da corrida, né? Aí termina uma grande prova, você já levantou? Quantas pessoas teve? Então isso acaba motivando, né? Estar acompanhando essa movimentação das provas, essa competitividade positiva entre as provas, entre os organizadores, né? Entre os atletas também, né? Isso é legal para show, isso é muito bacana, né? E como que você enxerga o mercado de corridas na nossa região? Tem uma visão? Como eu enxergo o mercado de corrida de rua na região de... Nessas 90 cidades. É promissor, né? Promissor. Em expansão. Muito diferente de quando eu comecei a correr, né? Em 2018 para 2024, né? Quantos anos aí? 6, 7 anos. Deu uma expansão e a gente está acompanhando alguns números agora que a tendência é crescer mais, pelo menos para os próximos 2 anos aí, né? E aí tentar levar essa informação para o atleta, né? Porque não é apenas crescer quantitativamente, mas para que ele entenda que esse crescimento tem que vir aliado de uma qualidade, né? Isso é de suma importância, do meu ponto de vista. Porque lá atrás, quando eu corri as provas que eu não sabia, né? Vamos lá numa prova. Você não está sabendo que você está se metendo numa furada, né? Assim, numa furada no bom sentido, mas graças a Deus nunca aconteceu nenhuma coisa muito grave. Algo muito grave, né? Mas você correu numa cidade que você não tem, né, um fechamento de rua oficial, né? Mas quando o corredor novo, ele não tem essa noção, né? Não tem essa perspectiva, né? Então, o mercado tende a crescer e está crescendo, mas o bacana seria ter esse crescimento na nossa região, mantendo uma qualidade legal, né? E o que você enxerga que são as principais necessidades ou faltas que você identifica nas corridas de rua da nossa região? Tem alguma coisa que você vê que falta, poderia ser melhor? Eu acho que, quando a gente fala em corridas de rua, na minha mente já vem uma empresa, uma organizadora de corrida de rua, né? Então, os organizadores entenderem que existem alguns tópicos de qualidade, principalmente, por exemplo, você vai correr uma prova de uma distância X, e essa distância está muito aquém do que aquele organizador consegue entregar? Do que consegue entregar, ou em termos de fechamento. Essa questão, para mim, é muito essencial, assim, né? A questão da segurança, né? Então, você não dá uma segurança para o atleta, né? E aí é com vocês, organizadores, né? Fazer parceria com a mobilidade urbana, lá em Campinas é a INDEC. Para mim isso é um ponto crucial, a questão da segurança, né? E aí a galera bater nessa tecla, né? E aí vem a cobrança dos próprios atletas, né? Em relação a isso, né? Pegando o gancho no que você falou, time que está escutando, que está assistindo, você vai fazer inscrição de uma prova, pesquise quem é que está organizando aquela prova. Toda prova tem um organizador por trás. Fique esperto na prova que você vai lá no regulamento e você não encontra a organizadora, que não tem um CNPJ da organização, você não sabe quem é, não tem um histórico. A gente tem casos reais de provas fantasmas que abrem inscrição e levam dinheiro de todo mundo e a turma nem sabe aonde, com quem ele se inscreveu, que organizadora que é.
você identificando a organizadora, você já consegue ter uma ideia da qualidade, do histórico, se ela já fez outra prova, se é a primeira, em quais ela faz, qual a edição daquela corrida que está acontecendo, que aí você vai investir o seu dinheiro, você vai investir o seu tempo, você vai investir a sua segurança, né, em cima de uma empresa que realmente faz provas organizadas e que tem um bom trabalho. E, sugiro, vai correr uma prova? Não conhece a organizadora? Entra lá no site da Abracel, abracel.com.br. As empresas que estão lá já têm um padrão rigoroso de qualidade, então assim, é uma baita fonte de pesquisa se a empresa é boa ou não, ou chama o Alê lá nas redes sociais e pergunta para ele, porque ele já deve ter corrido quase todas, e ele vai saber se a prova é legal ou não. Só um adendo, Gui, o que tem de gente perguntando, porque eu tento entender o lado do atleta, né? Principalmente o atleta iniciante. A gente conhece vários atletas que estão aí anos de corrida, já entende esse métier, né? Mas o legal da corrida de rua é que toda vez, e aí acho que é um gancho do Correria, a gente acaba atraindo, principalmente o novo atleta, a pessoa que por N motivos começou a correr, ela vai no Google lá, né? Vai pesquisar corrida de rua e o nome da cidade. E aí acaba às vezes caindo no site do Correria e aí já manda um WhatsApp pra gente, né? O que as pessoas não têm essa diferenciação, né? Você está organizando, né? Como a gente tem um calendário lá com uma tonelada de provas de diversos organizadores, né? Então o corredor, o atleta iniciante, ele pensa que o Correria está organizando tudo aquilo lá. E aí vem, você está organizando tal prova? Eu posso me inscrever? Posso depositar? Me dá o seu Pix que eu deposito, você me escreve. Aí eu falei, não é assim que funciona, né? Nós não organizamos provas. E aí a gente, nossa, o que eu passo de contato, entra direto em contato com o organizador, né? Aqui da Chelsea, demais, tá? Eu já passo o WhatsApp aqui, falo, entra em contato lá e tal. Na sua opinião, o que define uma corrida de rua bem organizada? O que é uma corrida bem organizada para o Alê? Beleza, já tem o quesito de segurança, o quesito de segurança, mas o quesito também da medição do percurso, isso é muito interessante. Isso aí é um negócio que me chama a atenção. Aferição do percurso, principalmente. Todas devem ser legal, aferidas bacana, mas principalmente as corridas maiores, né? Uma meia maratona, né? Maratona, né? Então a aferição eu acho que é legal. Então aferição e segurança. Tendo isso, para você é uma corrida bem organizada? Isso. Mas isso para mim, né? Porque, por exemplo, esses dias estava uma discussão no nosso grupo lá, o ponto principal era entrega de premiação por categoria, né? Entrega de troféu por categoria. E aí esse, por exemplo, não é um ponto que eu fico atento, porque eu não chego, eu nem na categoria pego o troféu, né? E uma vez eu cheguei em segundo lugar na minha categoria, mas era uma prova que não tinha. Deu tudo na prova errada. Foi justo na prova errada. Mas esse, por exemplo, não é um quesito que eu me atento, mas eu sei que tem atleta que se inscreve por conta disso, né? Esses dias lá na região de Campinas, deu uma polêmica lá na região de Campinas, não, provas em Campinas, né? Estão tendo provas sem a premiação, e não é toda prova que tem, algumas provas tem, outras não. E aí o atleta gravou um vídeo reclamando, né? Pô, esse aqui não tinha tal, e aí ele veio falar comigo, aí eu falei, mas estava no regulamento que ia ter? Aí ele ficou na dúvida. Aí eu falei, então, mas se não estava no regulamento, você se inscreveu. E aí eu fui pesquisar e não estava, né? Então não tinha essa divulgação. Ou se tinha divulgação e não teve, foi má fé da organizadora. Mas, e aí fica essa discussão lá. E o nome da Chelsea rola direto lá, viu? Porque, coisa boa, espero. Coisa boa, por quê? A gente tem premiação, é padrão nosso, nas faixas etárias. 5 e 5 anos, né? 5 anos. Isso é legal, porque a maioria, quando dá, é de 10 em 10 anos, né? Então,
É uma das poucas da região que é premiação por 5 anos. E aí quando vem eu falei, então, se inscreve na da Chelsea que você vai ter troféu lá até 1 hora. E até para deixar claro, dá um trabalho. Imagina. E a quantidade de troféus também, como a cronometragem precisa funcionar, a apuração, realmente não é fácil fazer. E acho que é por isso que muitas não fazem. Assim, é um trabalho violento para ter essa premiação de faixa etária de 5 anos. Mas é um padrão nosso de ter. Então, e é assim, um padrão que eu acho que é um padrão legal, é um padrão de carinho, porque vocês têm um trampo para fazer isso, que nem você relatou. E não eu acho que você talvez tenha esse número, não é uma porcentagem baixa. No mundo, numa prova de 1.000, né, são 10% que vai chegar na categoria. mais, né? Porque às vezes chega a 214 troféus, mais ou menos. Eu sou péssimo de matemática, mas assim, então, muito troféu. Mas você está fazendo um negócio para 20%, né? Então, esse 20% está sendo tratado com um padrão ouro, né? Isso é legal. Mas é que a gente não pensa na porcentagem. A gente faz assim, só para explicar o motivo que a gente faz a premiação por faixa etária, é que o geral, que são os galácticos, que competem, que são os 5 primeiros a chegar masculino e feminino em cada distância, nós, mortais, não conseguimos competir com eles, porque essa turma realmente eles são fora da curva. O que a gente gosta muito da faixa etária é que o atleta ele vai competir com outra pessoa da mesma faixa etária dele. Ele vai conseguir saber se o desempenho dele dentro da faixa etária de 40 a 45 anos, como que ele está. Ele está bem? Ele não está bem? Como que ele está ali dentro da média das pessoas da mesma faixa etária dele? Então isso motiva ele a treinar, isso dá referência. E o que a gente quer? A gente quer que as pessoas corram, a gente quer que as pessoas façam atividade física. Então quando a gente coloca uma referência, quando a gente coloca um desafio, a pessoa treina. A pessoa não larga o osso, ela vai se dedicar um pouco mais, porque ela sabe que dentro daquela faixa etária ela tem uma chance. Então é por isso que a gente faz. Então assim, a gente acaba deixando na nossa visão a competição justa. Você vai competir com as pessoas dentro daquele quadro da mesma faixa etária. A gente teria muito menos trabalho não fazendo. Mas talvez a gente desafiaria menos pessoas, a gente conectaria menos pessoas ao esporte, que é isso que a gente gosta de fazer. Então esse é um dos porquês que a gente faz, e isso é um dos porquês que é um padrão nosso. O mercado em si está indo contra isso. Na verdade, assim, o padrão está se tornando ter somente a premiação geral. Não somente. A premiação geral é muito importante, a gente ter os galácticos, a gente ter essa galera fora da curva. Mas é um pouco para onde o mercado está indo. Então, assim, é muito mais comum encontrar prova com premiação geral do que faixa etária. Sim. Que realmente tem, financeiramente, não é vantajoso. Enfim, podemos, sei lá, listar um monte de motivo que acaba atrapalhando a premiação por faixa etária. Inclusive até as falsificações, que é as pessoas que entregam o número de peito para outra pessoa correr. Isso é péssimo para a premiação de faixa etária, que esse também é um dos grandes motivos que está terminando a premiação de faixa etária, não só aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro. Sim. Porque nós, organizadores, a gente já temos um trabalho que é o trabalho, é o nosso trabalho, é para isso que a gente vive, mas é um trabalho muito grande de pensar na segurança do atleta, de fechar a rua, de entender que está tudo certo, hidratação no ponto certo, aferição no ponto certo, staff no ponto certo, tudo dentro do cronograma, tudo dentro do checklist. E a gente ainda precisa se preocupar com o querido que vai e entrega o número de peito para o amigo, sendo ele com seus 60, 65 anos, ou o querido amigo dele ali com seus 30 e poucos anos, no flor da idade, e acaba atrapalhando a premiação de faixa etária de 60 a 65 anos. Então, e aí, na maioria das vezes, os atletas brigam com a gente. Pô, premiou errado. Pô, aconteceu isso... O cara não chama e o cara não sobe lá na hora. E aí? Né? Nas nossas provas, diminuiu isso de uma tremenda maneira. Por quê?
Quem faz a gente processa, falsidade ideológica. Tem várias pessoas que já pagaram caro por isso. Então, e aí isso roda, a gente não divulga, a gente fala no simpósio. Mas as pessoas que fizeram isso nunca mais fizeram, porque foram processadas. Mas isso dá um trabalho, a gente tem um custo com o jurídico, tem tudo isso. Só que a gente acredita muito na questão da premiação do faixa etária, é por isso que a gente faz. Mas se os atletas respeitassem a questão que o numeral de peito, que a inscrição é intransferível, com certeza eu posso afirmar que teria em todos os lugares do Brasil. Facilitaria ter em todos os lugares do Brasil. E isso, só falando nesse assunto, Gui, você chega nas provas, aí você encontra as pessoas da faixa etária e esses tempos eu estava numa prova e aí um senhor já com mais de 100 anos, ele estava... Mais de 100 anos? Mais de 100 anos não, mais de 60 anos, mais de 60 anos, olhando, ele estava de orelha pouquinhos minutos ali antes da largada, você está procurando alguém? Não, eu quero saber se o fulano está aqui, era da faixa etária dele, 60 anos, e aí ele falou, não, eu quero saber porque eu estou competindo com ele, né? Eu sei que ele sempre está participando aqui, então isso é legal, né? Ele não está se importando com o jovem que está ali, enfim, aí ele mira, e aí isso é um motivador a mais da pessoa estar, né? Eu vou no pódio, se ele não estiver aqui, a minha chance é maior, ele falou. E eu tenho que correr mais que ele. Então, assim, ele vai ter que dar um pouquinho a mais ali, ele vai ter que treinar mais para atingir o objetivo dele, gente. Ele tem 60 a 65 anos, ele não está competindo com o geral. Mas mesmo assim, o senso de competição dele está muito alto porque ele quer ganhar. Então isso que é bacana. Isso. Essa história que você falou, é por isso que a gente faz. É para ter esse sangue nos olhos do senhor que está ali e fala assim, meu, cadê fulano, né? E eles começam a saber o nome das outras pessoas, sabe o tempo e tudo mais. Isso é bacana. Ó, só para... Sei que você vai... Que hora que a gente vai avançar aí, mas... Quanto tempo tá de... 1,6. 1,6, olha só, não, bate-papo, pô, falar de corrida de rua é fantástico. Não, aí você falando nessa faixa etária aí, me lembra do Preté. Nossa, o Preté, eu encontro ele nas corridas aqui e ele conhece, o Preté é um dos que conhece essa galera da faixa etária dele, né? E a gente conversa no final, a parte técnica, ele fala e ele avalia e ele critica e ele elogia. E aí ele fala da condição física da semana dele e tal, e eu gasto um tempo com ele lá, que é muito legal, principalmente ouvir essa galera aí mais experiente, né? Preté é uma lenda. Preté é a lenda, é o mito da nossa região, para quem não conhece. O Preté correu mais de 1000 provas, eu não sei que número que prova que ele está. Ele está para chegar em 1500. Ele, para você ter uma ideia, ele sabe o nome da primeira prova que eu corri, que foi ele que organizou, inclusive, num bairro aqui de Piracicaba, de Santa Terezinha. Eu não lembrava o nome, aí você perguntar para ele, porque ele tem um relatório de tudo. O Preté é fantástico, a gente gosta muito de ter ele nas provas. Ó, próxima pergunta. Tem alguém que você se inspira dentro dessa... Você comentou, que o Andrei lá com esportividade foi uma referência que você trouxe para cá. Tem algum influenciador, algum jornalista, alguém da área que você se inspira ali no trabalho ou como atleta? Rapaz, como atleta, acho que talvez caibam duas respostas aí, né? Como atleta, a gente vai pesquisando, vai conhecendo as histórias fantásticas, né? Eu acho que como atleta, a referência é o Vanderlei, né? O nosso medalhista olímpico, Vanderlei, que ficou conhecido como o corredor que foi atropelado pelo padre, né? E, em geral, assim, por exemplo, a história da maratona do Kipchoge, né? Em termos de atleta, o Kipchoge, falando dessa galera de elite aí, essa galera que tá na ponta, né? Vanderlei, brasileiro, e o Kipchoge, o queniano, né? Mas, por exemplo, falando de atleta, assim, regional, a gente conversa com muita gente, né? O Preté mesmo
uma pessoa que me inspira, né? Falei, nossa, se eu chegar à idade dele correndo na animação e na empolgação que ele vai... E o Pretel, eu encontrei esses dias numa prova longe, numa cidade longe, e aí ele veio de moto com um outro, com o Gilberto. Eu falei, rapaz, um de mais de 60 anos, o outro Pretel com mais de 70. Saiu 5 horas da manhã de Piracicaba para... Eu falei, muita paixão pela corrida. E aí, se eu chegar com uma paixão dessa com 70 anos, é ele que me inspira, né? Não, com uma virilidade, né? Com uma vida, assim, e eles vivendo, viajando, correndo. Pô, super legal. Isso é muito legal. E aí a parte 2 da resposta, se for como jornalista da área do esporte, o Andrei, que eu falei na questão do site, né? E o Sérgio Rocha. O Sérgio Rocha, a gente já conversou bastante, me inspira, o Sérgio... no jeito que ele trata a questão, né? O Sérgio, ele tem muito tempo desde a contrarrelógio, né? Ele tem uma história longa aí. Então, o Sérgio Rocha é uma pessoa também que eu admiro. Quais são os próximos passos para o portal Correria Campinas? Existe alguma coisa que está vindo por aí que você pode revelar? Vai que a gente tira alguma coisa dele hoje aqui. Não, eu quero aperfeiçoar algumas tabelas, principalmente em relação aos resultados, né? O site ele está aliás, é uma constância não só do Correria, mas de outros sites, né? Você sempre está aperfeiçoando um tipo de informação, um tipo de conteúdo, né? E aí eu tenho algumas ideias aí para implementar no site que espero colocar para o final do ano, para o começo do ano que vem. E sempre focando na nossa região, né, Gui? Já teve organizadores lá da região de São Paulo que entraram em contato comigo. Você não quer divulgar... Dá para você divulgar a nossa prova aí? Era uma prova lá de Osasco. Falei, cara, eu quero correr em Osasco um dia, mas então, aí é o papel do Andrei, a esportividade aí, né? Entre em contato com ele, né? Eu não vou divulgar as provas, eu quero focar regionalmente mesmo, né? Timé, estamos caminhando para o final. Última pergunta. E essa pergunta poderia ser a pergunta do Mickey. O Mickey tá voltando. Cadê o Mickey, aliás? O Mickey chutou o chão, quebrou o pé. Eita, e está há 45 dias fora. A gente nem sabe se a gente vai reconhecer ele quando ele chegar. Eu tava falando com ele hoje de manhã. E ele faz umas perguntas na nossa reunião de pauta, sempre tem a pergunta do Mickey, que é aquela pergunta mais filosófica. Essa não foi dele, mas poderia ser dele. O que te dá mais orgulho quando você olha para o que o Correria Campinas se tornou? Quando você olha para ele, assim, o que te dá mais orgulho? É filosófica, pode pensar. Rapaz, o que me dá mais orgulho é talvez... a gente, acho que tem a parte da informação, né? Que é o atleta chegar e falar assim, nossa, eu não sabia disso, eu achei lá no site do Correria. Ou lá no grupo, nossa, a pessoa me escrever pessoalmente e tem informação. Nossa, eu não sabia disso, né? Então, levar essa informação, seja na massa, né? Publicada lá no site, ou pessoalmente, que ela me escreve no WhatsApp, você fazer essa prestação de serviço jornalística, porque o jornalismo ele é uma prestação de serviço, né? Sim. Então eu acho que fazendo isso na nossa região, se tratando de corrida de rua, prestar essa informação correta é o que me dá orgulho. E aí outra parte da resposta é que eu ainda não... Rapaz, esse negócio de ser conhecido e eu acho muito bacana, porque eu venho aqui correr em Piracicaba, não passa uma prova de 10 quilômetros, não passa 1 quilômetro que alguém não grita. É correria. Ô, correria. Ô, Ale. Né? E aí eu falo, não, deve ser por causa do boné que tem o logo, deve ser... E aí esses dias eu corri uma prova que eu não tava com uma... Foi lá em Campinas.
Com a roupa do Correria? Não tava com a roupa. Aliás, tava paisana. Aliás, eu ganhei uma camiseta e eu preciso. Eu ia até falar para ele, essa semana eu conversei com ele. O Preté, eu ganhei uma camiseta do Preté de uma prova comemorativa que ele fez. E aí eu falei, vou correr uma camiseta branca, tava escrito Preté atrás. E aí eu falei, eu vou correr com essa camiseta, depois vou mandar pro Preté. Eu falei, corri uma prova. E eu falei, ninguém. Aí eu não fui com boné, não fui. Você foi de Preté? Fui de Preté, fui a paisana. E aí a galera, Correria, e tal, Ale. Aí eu falei, não, então não é por conta do uniforme, podemos assim dizer, né? E aí, isso é muito bacana, né? O reconhecimento que o pessoal dá. E eu não tenho a mínima ideia, né? Às vezes as pessoas chegam e começam a conversar e como se fosse... E aí, beleza, tudo bem e tal. Você ainda não se acostumou com isso? Ainda não me acostumei, né? A galera, posso fazer uma foto com você e tal. Que legal, parabéns, viu, Ale? Uma salva de palmas pro Correria Campinas que hoje veio. E tem surpresa pra você, Ale. Mas posso falar uma parte final aqui? Pode. Primeiro, te agradecer. Eu queria te agradecer porque um dos incentivadores do Correria nos bastidores é o Gui, né? A Chelsea é o Gui promovendo a corrida de rua, né? Você tem as suas provas, mas você gosta de ver uma informação, gosta de ver um movimento da corrida de rua se expandindo na nossa região, né? E aí você sempre me incentivou desde quando a gente começou os contatos lá atrás. Então eu quero te agradecer que muito do gás do Correria vem dos incentivadores e valorização dos organizadores, e você com certeza está num dos primeiros da fila aí de incentivador do Correria Campinas. Quero te agradecer aqui Obrigado, Ale. publicamente. Eu admiro o seu trabalho e, na verdade, a nossa região precisa do Correria Campinas. Isso com certeza vai ajudar as provas, não só da Chelsea, mas de todos os organizadores a crescerem, porque sem informação, né, sem alguém, sem um jornalista para literalmente nos cobrar, né, e estar ali atento ao que o mercado está fazendo, o que os organizadores estão fazendo, realmente a gente fica muito aquém, né? Então, assim, ter o Correria Campinas na nossa região, cuidando de 90 cidades, trazendo informação para, se eu não me engano, um pouco mais de 1 milhão de atletas, é extremamente necessário. Então, assim, que bom que você existe, que bom que o Correria Campinas existe, pô. A gente precisa de você. Presente. Quem vai entregar o presente? A Mari vai entregar o presente. A Júlia vai entregar o presente. Ale, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por você ter vindo aqui compartilhado. Essa nossa lembrancinha, que da hora. a nossa almofada, a famosa pamonha de Piracicaba, o bolo de milho, Jack Lins. Põe pra cá, põe do lado do seu Virgílio aí. Time, finalizando mais uma edição, o nosso 12º episódio, já foram 12 episódios, hein, Rica? Tamo bem, hein? Gostei do estúdio aqui, hein? Ficou legal, né? Ficou legal. Parabéns. Obrigado, time Chelsea, obrigado, time Finofly, obrigado, Ale. Valeu. E você volta, tá? Agradeço. Vamos marcar um outro dia para falar de números. Número de atletas da região, número de Vamos provas. sim, virada do ano, a gente vai ter o mesmo levantamento lá no Correria que nós fizemos o ano passado, e aí a gente quer divulgar esses números aí, e cada vez mais aumentando. Vai ser legal, se tiver a oportunidade de divulgar aqui. Não, vamos trazer aqui. Assim que você terminar, me avisa que você vem aqui. Turma, segue o Alex lá no Correria Campinas, @Correria Campinas, e também no site correriacampinas.com.br. Valeu, time. Valeu, Ale. Valeu. Obrigado.